Redação ON News. E vamos lá com informações. Quem traz estas informações aqui pra gente é ele, Jairo Guilherme Silva. Bom dia, Jairo. Olá, bom dia, Tarcísio. Estamos retornando aqui da redação ON News nesta quarta-feira. E quarta-feira que o governador João Dória fará um anúncio por volta do 12:30 para falar a respeito do isolamento social e também da possibilidade de flexibilização da abertura do comércio no estado de São Paulo a respeito do Covid-19. O governador deve se pronunciar e falar das regiões onde haverá a abertura de forma gradativa do comércio no estado de São Paulo. É tão aguardada essa fala do governador porque muitas cidades estão aguardando de forma ansiosa para reabrir alguns estabelecimentos comerciais e voltar de forma gradativa à sua normalidade. Normalidade porque vai demorar um bocado de tempo, um bom tempo para voltar à normalidade aqui no estado de São Paulo. Né? Por conta dos números da pandemia que se alastra de forma veloz em todo o país, Tarcísio. Realmente, a gente fica aí na expectativa, né, da abertura do comércio, de voltar à vida normal. A vida normal não voltará mais como a conhecemos, não é, Jair? Vai ser um novo normal, nós temos que pensar nisso como um novo normal, mas as pessoas têm que fazer também a sua parte, cada um tem que fazer a sua parte, não é, Jair? Cada um contribuindo dessa maneira para que o país volte... pelo menos volte às lojas, aos estabelecimentos, o pessoal que estão afastados em quarentena possa voltar ao trabalho de forma segura. Exatamente. Sem ser contaminado aí, ou ter medo de ser contaminado pelo Covid-19, o coronavírus, Tarcísio. Porque não adianta o governador falar uma coisa e o vírus ficar com medo e não atacar mais, né? Não é bem assim que funciona. Exato. Né? Então tem que todo mundo fazer aí a sua parte para poder a gente vencer aí esse vírus, não é, Jairo? Sem dúvida. E olha, Tarcísio, o Brasil registrou 1.039 novas mortes causadas pelo Covid-19 nas últimas 24 horas, o que aumentou o total de óbitos pela doença para 24.512 no país, segundo o balanço divulgado na noite de ontem, terça-feira, pelo Ministério da Saúde. Desta segunda-feira, dia 25 para ontem, dia 26, 16.324 pessoas se infectaram pelo Covid-19, coronavírus. Foram registrados aí até o presente momento 391.222 pessoas contaminadas pelo coronavírus no país. É muita gente contaminada, né? Muita gente. Infelizmente, o número de mortes se aproximando aí para 24 mil, já passou nesse caso, o registro vai... Quase 25 mil novos já, né? boletins, quase 25 mil pessoas mortas pelo Covid-19, o coronavírus. Infelizmente, o número aumenta, e não só no país, mas em São Paulo, que é o epicentro do coronavírus. O estado de São Paulo segue liderando o número de casos com 86.017 pessoas infectadas e 6.423 pessoas que morreram em decorrência da doença, seguindo o Rio de Janeiro com 40.024 casos registrados, 4.361 óbitos, e o Ceará com 37.021 casos do Covid-19 e 2.603 mortes. Lamentavelmente, a situação também é muito complicada. O total de óbitos confirmado ontem, somente 284 ocorreram nos últimos 3 dias. O restante ocorreu em períodos anteriores, mas só teve agora a confirmação. O Ministério informou ainda outros 3.882 óbitos que estão em investigação com suspeita do Covid-19. São 3.882 óbitos que estão aguardando também o exame aí de laboratórios para confirmar ou não se as pessoas acabaram falecendo por Covid-19 ou não. São números estarrecedores também, 3.882 pessoas que faleceram e agora até então não tem a comprovação que tenha sido por Covid-19, Tarcísio. Ainda está aguardando, né, a confirmação.
mas realmente os números impressionam, né? E a gente fica nessa expectativa de que quando que vai diminuir, né, a incidência aí dos infectados, né, de novos casos, de pessoas que estão realmente com o vírus, né? Então a gente fica realmente bastante apreensivo, porque parece que não cede, né? Parece que não entendo, Jairo. Não, atenção, estamos ainda, não estamos na curva em declínio, não, estamos em ascendência. Em ascendência, né? Da doença e, infelizmente, desse vírus que circula de forma veloz agora nas comunidades mais pobres, onde não há tanta infraestrutura na questão sanitária. Essas pessoas acabam sofrendo de muito e vão sofrer muito porque os registros tendem a aumentar de forma significativa, em especial nessas comunidades, Tarcísio. É bastante complicado, né? É bastante complicado. Bom, vamos fazendo a nossa parte, por isso que é importante, vamos fazendo a nossa parte, fique em casa o máximo possível, só saia em extrema necessidade, não é? E mesmo assim com o uso de máscaras e respeitando aí todas as recomendações sanitárias de distanciamento, não é, Jairo? Não podemos baixar guarda, por quê? Porque o vírus não baixou guarda não, hein? O vírus não baixou guarda não. Olha, a Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou ontem o registro de mais 2 novos casos positivos do Covid-19 após o resultado de exame PCR. Um homem de 62 anos, morador do Zanaga, que está em isolamento domiciliar. Um outro homem de 55 anos, do Jardim Paulista, que está internado no hospital particular aqui da cidade. Também foi registrado um novo caso suspeito, uma mulher de 72 anos do bairro Vila Bertini, que está internada no hospital na cidade de Campinas. Com relação à casa de longa permanência para idosos, que teve o falecimento de 2 residentes do Covid-19 no último sábado, dia 23, o quadro da idosa que tinha um resultado positivo para a doença, que estão internadas, são 2, de 92 e uma de 81 anos em um hospital, estão internadas em um hospital particular aqui da cidade, e uma de 83 anos está internada no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. O quadro geral do Covid-19 aqui em Americana é o seguinte: 96 casos positivos, sendo 6 óbitos, 5 internados, 22 em isolamento domiciliar, 63 curados, 13 casos suspeitos aguardando resultados de exames, sendo 6 internados em hospitais, 6 em isolamento domiciliar e 1 que já cumpriu a quarentena de 14 dias. Além disso, a Americana contabiliza até agora 460 pessoas, casos que eram considerados suspeitos, mas que foram descartados por exames negativos aqui na cidade de Americana, Tarcísio. Tá certo, tá aí. Então esses são os números que vão subindo a cada dia. São números que são atualizados constantemente, e nós notamos aqui que a situação é muito complicada, porque os números vão aumentando, até por conta dessa casa de repouso para idosos de longa permanência, né? 2 idosos faleceram no último sábado, outros estão internados aqui na cidade de Americana. Vamos falar de Nova Odessa? Nova Odessa, cidade vizinha aqui, tem 36 casos confirmados e 2 óbitos. Tem 13 pacientes curados, 37 casos negativos, 16 casos em investigação e 2 óbitos, 88 pacientes com gripe que estão sendo acompanhados pela vigilância epidemiológica da cidade de Nova Odessa. Também o boletim não está tão atualizado assim, o boletim da cidade de Santa Bárbara do Oeste, que os dados são da última sexta-feira, então tem que ser atualizado. O pessoal não atualiza constantemente lá como atualiza as demais cidades. Porque já é quarta-feira, né? Já é quarta-feira, então é necessário que se atualize o boletim da vigilância epidemiológica também na cidade de Santa Bárbara do Oeste, para que a gente possa tá passando os números corretos a respeito dessa situação. Mas infelizmente essa atualização não está sendo feita
pela Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, Tarcísio. E lá os últimos números dava conta de quantos? O município de Santa Bárbara do Oeste informou a atualização dos casos de Covid-19 da última sexta-feira, dia 22 de maio, está aí ainda na tela principal da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, dá conta o seguinte: 124 casos suspeitos, 41 casos confirmados, 20 casos curados, 357 casos descartados, 1 óbito suspeito, 2 óbitos confirmados e 3 óbitos descartados. Portanto, cidade, na última sexta-feira, que é o boletim, na verdade, é a atualização de quinta-feira passada, tinha 41 casos confirmados. Então, por não haver essa atualização para a imprensa, nós ficamos com os dados da sexta-feira com relação aos números da última quinta-feira. Tá então, certo. Tá atrasado o pessoal aí, ou não quer informar, né? É verdade. Bom, não sei porquê, né? Quanto mais informação, melhor. É para vencer a doença, né? O melhor remédio para essa pandemia e para esclarecer a população é a informação. É a informação. Por isso que a população acaba não atendendo. Até o prefeito Denis Andia foi às redes sociais pedir à população para que fique em casa, mantenha o isolamento social, não saia às ruas, não abra o comércio, aqueles que não precisarem também não saia às ruas, aí vá para as praças, ficar na porta dos bares, enfim. Esse pedido do prefeito não foi atendido e o pessoal também não atualiza, né? Porque se atualiza corretamente, o pessoal vai ver que a situação também não é tranquila em Santa Bárbara, com certeza, viu? Por não haver atualização, o pessoal imagina, não, aqui está tudo tranquilo. E Santa Bárbara que fez uma coisa bem bacana, porque dividiu em regiões, naquela região, quantos casos tem naquela região, sim, e mostrou que está esparramado, né, pelo mapa da cidade de Santa Bárbara, os casos de Covid-19. Mas tem que ser atualizado, né? Mas tem que ser atualizado. O mapa tá lá, tá bonito, tá bacana, mas sem atualização não tem como você ter uma noção. Não tem tanta serventia assim. Exatamente. Tá certo, então. Bom, Tarcísio, olha, uma outra informação. A Polícia Federal cumpre 29 mandatos de busca e apreensão nesta quarta-feira no chamado inquérito das fake news, que apura ofensas, ataques e ameaças contra ministro do Supremo Tribunal. Um dos alvos é o ex-deputado federal Roberto Jefferson. Esse rapaz nunca sai da mídia, né? Presidente nacional do PTB. Ainda tem um partido aqui que tem muitas pessoas ainda que estão ligados aí. Não que seja como o ex-deputado Roberto Jefferson, mas ele ganha sempre o cenário nacional com as suas críticas. Exatamente. E também o seu posicionamento polêmico. Ele apareceu recentemente com um fuzil em mãos, dizendo que estava preparado para a guerra. Que indivíduo mais sem noção, né? Preparado para que guerra, né? Coronavírus não se mata com bala de rifle, né? É lamentável, mas é um sujeito que está aí na política, e quem tem o poder de tirar esse ou aquele da política é o voto através das eleições, né? Exatamente. Então tá aí, o pessoal parece que fica querendo colocar cada vez mais pimenta aí no tempero, né, Jair? Tá louco, viu? E essas fake news, ontem mesmo aqui na rádio, o pessoal veio nos mostrar uma série de dados lá, né? Com aquele anúncio: passe para o seu maior contato, o maior número de pessoas. Eu recebi um assim, ó: não consigo passar para mais de 5 pessoas. Passe, por favor, aí pro máximo que você conseguir para me ajudar. Ué, como que? Não, é algo impressionante. Tem uma empresa indicando que uma empresa aqui do Paraná, que foi comprada pela China. A China está invadindo o Brasil, os comunistas, socialistas, não sei o que tem, quebrou a empresa e está comprando a empresa. Nós, para verificar, é bacana você entrar nos jornais e verificar realmente se aquela notícia procede. Entrei no Jornal do Paraná, não tem nada a ver, a empresa está lá, está trabalhando, e quem não checa tudo isso acaba repassando esse tipo de informação, né? Como a informação passada aí por esse pessoal do fake news, que são notícias mentirosas. Por isso, eu estou muito atento, muito tranquilo no que diz respeito a esse tipo de informação que chega pelas redes sociais. A rede social é bacana, informa, é uma forma dinâmica de você estar se comunicando de forma bem rápida. Exatamente. Mas também destrói a vida de muita gente. A gente vê aí que muitas pessoas acabaram perdendo a vida, como uma moça aqui
em São Paulo, no litoral paulista, que foi confundida pelas redes sociais, publicou uma foto verdade. que a pessoa imaginava que fosse ela, e ela foi brutalmente espancada. Até a morte, não foi? Até a morte, exatamente. É. Por pessoas que imaginavam. Reuniu-se a comunidade ali. Ela foi acusada de ser bruxa. Exatamente. Né? E fazer bruxaria e tudo mais. Você vê que destruiu a vida. Depois descobriu que, que não era moça, e era uma outra pessoa que também não tinha nada a ver com as informações que foram passadas. E nem era dali de perto, né? Exato. Mas um falou, o outro achou e aí pronto. E essa desgraça de se passar mensagem que você não tenha, não vai checar antes de passar para alguém. Vou passar para minha família para instruir. Vou passar para isso, vou passar para aquilo. Gente, cheque as notícias, verifique os órgãos de informação, os órgãos oficiais, para saber que aquilo que se é verdade ou não. Ou não, né? Qualquer notícia que lhe traga algum tipo de estranheza, tá fechando uma fábrica, mandaram ontem notícias, fechando um monte de fábrica, mandando um monte de gente embora, quer dizer, o que não é verdade, né? Temos Se vai checar a informação, não procede de forma alguma. Então, se você for repassar algum tipo de informação, quero informar, você está desinformando. Procure antes os canais de comunicação, aqueles canais que você confia. Sim, sim. E aí depois você pode repassar com segurança, sem passar por um mentiroso também, porque quem passa esse tipo de informação é uma pessoa mentirosa que quer fazer com que você seja boi de carga, né? Passando informações mentirosas. Exatamente. Então, olha, vamos todos abrir os olhos. Recebeu uma informação, fala assim, passa para o maior número de pessoas. Desconfio porque vamos imaginar, isso não procede, né? Vamos imaginar que seja a cura dessa pandemia. A cura eu acho que hoje seria a notícia que todo mundo queria passar. Recebi lá a cura da pandemia. Não preciso passar para ninguém, né? Hoje com as informações, todo mundo vai ficar sabendo em poucas horas. Exato. Ou que seja de um dia para o outro, né? Então não há necessidade, qualquer que seja a informação, não há necessidade de passar assim de forma tão emergencial, né, Jairo? Não sei o porquê. Sem dúvida alguma. E o pessoal costuma muito, esse pessoal de fake news, a desprestigiar os veículos de comunicação. Exatamente. Tipo Globo, Jornal, Folha de São Paulo. Esses jornais é tudo lixo, não presta. É ali que tem a informação precisa e importante para que, com informação checada, analisada, para que a gente tenha noção do que está acontecendo. Claro que tem os comentários, aí vai cada um analisar se convém ou não. Mas a informação precisa e atualizada através desses veículos, Folha de São Paulo, a Rádio Azul, tem o nosso site que nós passamos. A Rádio Bandeirantes com a Rádio Azul, não é? A informação segura. Isso, né? isso. Ninguém é louco de passar uma informação aqui errada. A informação que vai antes no site é checada, exatamente. É verificada se realmente não tem a procedência duvidosa. Então, pelo ar, aqui na Rádio Azul, pelo ar, pelo site radioazul.net.br, pelo Face, enfim, né? Mas quem está com o radinho ligado, quem está acompanhando a gente no Face, tem aí as informações corretas. Nós não falamos fake news, tá bom? Nós não falamos fake news. E espalhando essas informações, se propaga também muitos vírus que roubam dados da gente, que roubam nossa senha do WhatsApp, que as pessoas pedem dinheiro em nosso nome e os nossos amigos acabam dando dinheiro para esses safados. Eu lembro também aqui, viu, Jairo, que foi propagada notícia falsa com vírus, falando sobre aquele auxílio emergencial, e aí a pessoa entrou lá, pronto, mandou dados para os falsários. Não sei quantos milhões de pessoas teve os dados comprometidos com falsários aí para tentar pegar o dinheiro lá do auxílio emergencial de R$600. E muitos não conseguiram pegar esse dinheiro, talvez até porque caíram em vírus, não é, Jairo? E aí deu aquele pane lá, ou alguém está recebendo por ele. Então realmente é muito complicado. Recebeu uma informação, não propague, né? E tem gente que até fala assim, olha, estou passando essa informação, não sei se é fake news. Bom, se a pessoa já está em dúvida, não deveria ter passado, né? Exatamente. E se faz isso, você pode checar que realmente
é fake news. E outra questão é que você vai analisar realmente que seja fake news, é quando a pessoa coloca ali, espalhe essa notícia antes que apague dos canais do YouTube, Você acha do que vai Face, fazer isso? né, do Instagram. Hoje ninguém apaga mais nada. Hoje, se você for ver certinho, claro que apaga uma postagem no Twitter, apaga uma postagem que foi criminosa, né, no Twitter, no Instagram, no Facebook, ela é capaz de ser apagada mesmo. Mas no WhatsApp não se apaga. Exatamente. Não se apaga. E de qualquer forma, diz que tudo está na internet, basta você procurar. Pelo menos por 5 anos fica lá. Se você apagar, achar que apagou tudo, colocou alguma coisa na internet, achou que apagou tudo, ela ainda fica por 5 anos na internet. E aí tem também os canais da justiça, Tarcísio. Quando a pessoa é ofendida nas redes sociais, você procura a justiça, tem a polícia que investiga os crimes cibernéticos, né? E aí você pode chegar de forma célere à pessoa que o acusou nas redes sociais. Então, exatamente. A pessoa que faz algum tipo de acusação ou algum tipo de discriminação ou ofensa, não imagine que você esteja longe de ser identificado, não, porque a polícia tem todos os dados para identificar essas pessoas através do fake news, através da rede social. Então, não se sinta protegido por estar perto do seu celular ou então no seu computador e querer denegrir a imagem de alguém. Você pode sim ser processado e aí a pessoa que foi ofendida tem que procurar a Central de Polícia Judiciária ou a delegacia, a registrar ali um boletim de ocorrência e pedir investigação para identificar esse tipo de pessoa, Tarcísio. Tá certo, então. Jairo, daqui a pouco mais informações ou não? Só lembrando que o DAI iniciou ontem uma obra para ligação da adutora lá do Pós-Anhanguera, por volta das 7 da manhã, era para terminar por volta das 19 horas, e aí o abastecimento de água seria restabelecido gradativamente. Hoje mesmo o seu Luiz nos ligou aí da região do Zanaga, dizendo, não sei se o caso é pontual, mas estamos em contato com o DAI para saber se voltou o abastecimento de água na região do Pós-Anhanguera. Era para ter voltado ontem à noite mesmo, porque a população já está quase 24 horas sem uma gota de água na torneira. Então tá aí, né? Bom, eu retorno logo mais com mais informações aqui da redação On News. E agora vamos com informações da polícia. Will Magri, sempre atento a tudo o que acontece na área policial, não é verdade, Will? Bom dia, Will Magri. Bom dia, Tarcísio e Roberto. Uma ótima manhã de quarta-feira. Tô chegando com as informações do plantão policial. A PM de Americana prendeu um traficante na tarde de ontem e 39 quilos de maconha, tabletes com cocaína e porções de êxtase. Tudo isso foi encontrado numa residência no bairro Jardim Brasil. De acordo com informações, uma unidade em serviço fazia patrulhamento preventivo pela rua Olívio Saciloto quando observou 3 indivíduos suspeitos. Na tentativa de abordagem, um deles correu para dentro de um imóvel com uma sacola nas mãos. Um segundo indivíduo fugiu pulando telhados das casas vizinhas e um terceiro foi alcançado pela polícia após cerca de 200 metros. Com o apoio de outra equipe, a casa foi vistoriada e no local foram apreendidos cerca de 39 quilos de maconha, porções de cocaína e êxtase. Já na sacola descartada por um dos fugitivos, havia vários papelotes de cocaína. Além das drogas, a PM encontrou diversos celulares, uma balança de precisão e itens para embalar o material ilícito. A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária. Daqui a pouquinho, 11h30 da manhã, eu volto para contar tudo o que aconteceu no plantão policial. Um abraço e até lá. Informações novamente com ele, Jairo Guilherme Silva. Ok, estamos retornando aqui da redação News com mais informações nesta manhã de quarta-feira. E quarta-feira que promete com o anúncio do governador João Dória. Nós falamos já na primeira passagem aqui no programa, Tarcísio. Sim, o governador deve anunciar hoje a flexibilização ou o retorno às atividades do comércio, mantendo a distância regular para evitar o contágio pelo coronavírus, o Covid-19. Além de usar máscaras, também usar álcool gel, enfim, algumas lojas e também algumas regiões serão beneficiadas, ou melhor, terá reaberto esse momento, já que é seguro, de acordo com o Comitê
do coronavírus do estado de São Paulo, para que volte à sua normalidade de forma gradativa. O governador deve anunciar por volta do 12:30 a respeito dessa coletiva e tão aguardada pelas regiões do estado de São Paulo. A questão é saber se a nossa região também será contemplada, né? Essa é a dúvida. O feriado, olha aí, uma outra informação aqui de Americana, Tércio, o feriado não elevou a taxa de isolamento social em Americana. A adesão à quarentena em Americana foi apenas de 44%, um nível semelhante às outras segundas-feiras do mês de maio. Portanto, ficou bem abaixo, mesmo antecipando o feriado de 9 de julho, para aquele final de semana prolongado com feriado, a população não aderiu a esse isolamento social. E o reflexo pode ser aí nesse anúncio do governador João Dória. Aí depois todo mundo vai falar, o governador é isso e aquilo, não quer beneficiar, não quer abertura do comércio, mas também o pessoal não ajuda, né? Não ajuda, aí fica difícil, né? Tem que cada um fazer a sua parte, tem que colaborar para o bem de todos, né? Para o bem de todos. Exatamente. Não é isso? Correto. Olha, Tarcísio, o juiz permite aí a abertura de mais uma loja aqui de Americana. O juiz da 4ª Vara Civil aqui de Americana, Gilberto Vasconcelos Pereira, concedeu na última terça-feira uma liminar, que é uma decisão provisória para a Cacilmara, que reabra sua unidade matriz localizada na Avenida Afonso Pansan, na Vila Bertini. A loja é especialista na venda de artigos para cama, mesa e banho e não se enquadra entre os comércios considerados essenciais, segundo o parâmetro definido pelo governo do estado de São Paulo. A decisão, como eu disse, uma liminar, uma decisão provisória para a abertura dessa loja, que é mais uma que consegue na justiça a reabertura antes do fim da quarentena determinado pelo governo do estado de São Paulo, Tarcísio. E fica bem deslocada, né? Para chegar lá, a maior parte das pessoas vão de carro. Não sei se respeitar o distanciamento, é uma loja bastante ampla, né? Não sei, tem que ter todos os cuidados possíveis para não se propagar aí o vírus, não é, Jairo? Vamos ver, né? Exatamente. Já que tem a liminar, mas abra com cuidado, né? É uma decisão provisória a respeito dessa questão da pandemia. O governo deve anunciar, a partir do 1º de junho, a possibilidade de flexibilizar a abertura do comércio. Mais 2 lojas, uma aqui na Rua 12 de Novembro, agora a outra lá na Afonso Pansan, conseguiu na justiça a reabertura de seus estabelecimentos. E está chovendo pedido para a reabertura desses estabelecimentos, Tarcísio. Vamos ver aí. O governador já disse que vai ter a reabertura a partir do dia 1º, não vai ter o lockdown. E uma pesquisa aponta que 60% das pessoas são a favor do lockdown. 60% das pessoas. Mas isso é uma coisa assim tão estranha, viu, Jairo? Porque se 60% das pessoas querem o lockdown, por que esses 60% das pessoas não ficam em casa? Já fica em casa, já faz o próprio lockdown. Não é? É desconexo, né? Então. Não, tem que. Não, eu fico em casa, mas só se o governador, né, obrigar. Que história é essa? Não entendi nada. Se 60% das pessoas querem lockdown, seria 60% de isolamento. Nós estaríamos aí com uma vantagem acima do vírus, né? Mas não, a gente vê que 60% é que não está ficando em casa, promovendo aí o isolamento, né? Então, é uma pesquisa que está meio estranha, né? É bem por aí, Tarcísio. Olha, internados com suspeita para o coronavírus dobram em Americana. 6 pessoas com suspeita para o novo coronavírus, o Covid-19, deram entrada nos hospitais aqui de Americana, estão internados, dobrando o número de pacientes com investigação para a doença em leitos de hospitais. Até a última quarta-feira, quarta-feira, dia 20, contava em boletim apenas 5 moradores das cidades internados com suspeita para a doença. Com essa atualização, o número subiu para 11. Portanto, os hospitais aí estão já com os seus leitos tomados com pessoas suspeitas de coronavírus, o Covid-19, aqui na cidade americana. 6 pacientes deram entrada em hospitais com suspeita para a doença e estão internados. Tá aí, olha só, hein? Ai, os números vão aumentando.
Exatamente, e de forma assustadora. Assustadora. Aqui no nosso estado. E praticamente 25 mil, né, no Brasil, de mortos. Realmente um número também que a gente não achava que ia chegar a tanto, né? Ninguém imaginava. E ainda deve subir muito mais ainda esse número, né? Esse que é o problema. Não, e uma informação, lá nos Estados Unidos a briga também é intensa entre o Donald Trump e também o Biden, que é o que está concorrendo também à Casa Branca, o candidato da oposição ao Trump. O Trump defende o não uso de máscara, né? Ele até foi questionado, foi visitar uma fábrica sem o uso de máscara. E aí ele disse que é recomendado pela fábrica, da Ford, né? Exatamente. Aí ele fez uma declaração no Twitter a respeito do uso de máscara, enfim, indicando um presidente para que a população, seguindo o exemplo do presidente, não usar máscara. É lamentável. Joe Biden fez críticas ao presidente Trump para que use máscara para se proteger e proteger as pessoas. É o mesmo ocorrido com o presidente do Brasil, que usa máscara em eventos e quando tem manifestações acaba não a utilizando. Então, quer mostrar, não vou ceder porque eu sou bom, eu sou esperto e tal, né? O vírus não me pega, eu sou imbatível. É um absurdo isso, né? É um absurdo isso. Super-humano. Tem uma médica japonesa, eu não vou lembrar o nome dela agora, que ela é a favor da cloroquina e tudo mais, né? Numa entrevista dela, ontem, se eu não me engano, no período da manhã, ela falou assim, então, porque faz uso preventivo com a cloroquina o presidente, os ministros. Ela falou que o Bolsonaro faz uso preventivo. E ele talvez se acha imune, né, ao vírus, talvez por causa disso. Mas a gente sabe dos riscos que tem essa doença, esse medicamento, né, dos riscos que a cloroquina tem, da hidroxicloroquina tem um pouco menos, mas tem efeitos colaterais. Não é para todo mundo. Quem tem problemas cardíacos não pode tomar, né? Mas fica realmente através do médico para ver qual que é o melhor procedimento aí para tentar combater o vírus. Tem que tomar e seguir as recomendações do médico. Do médico, é verdade. Lá no seu especialista aí, no médico, ele que vai recomendar, saber se é oportuno ou não o uso de qualquer tipo de medicamento. Porque a diferença entre um medicamento e o veneno é a dosagem. É a dosagem, né? É verdade. Se você tomar uma dosagem maior, é veneno, te mata, e sem aí dúvida. Pronto, né? Exatamente. E aí adeus viola. Pois é. Tarcísio, com relação à questão do fake news, a Polícia Federal está fazendo agora uma varredura e também está visitando as residências de pessoas investigadas, entre elas o Roberto Jefferson, que nós falamos aqui há poucos instantes, o Luciano Hang também da Van está sendo investigado por questão de fake news, e outras pessoas bolsonaristas também estão recebendo na manhã de hoje a visita da Polícia Federal, para que está colhendo documentos para saber como que é o envolvimento dessas pessoas a respeito das fake news que são disparadas e atingem a honra de muita gente, né? Não vai na questão do profissionalismo, mas atinge a honra de muita gente. Exatamente. Então, está tendo agora parece que é o ministro Alexandre Moraes, né, que partiu dele, que determinou, né? Está responsável pela questão da investigação das fake news, né? Está na pasta dele, ele emitiu aí essa ordem de busca e apreensão de materiais a respeito das pessoas envolvidas na fake news. Fake news são informações mentirosas. Mentirosas para prejudicar uma ou outra pessoa ou várias, né? Mas acaba prejudicando muitas e muitas e muitas e muitas. Temos que abrir o olho. Já falamos aqui sobre as fake news, não é, Jairo? Exatamente. Bom, eu volto logo mais com mais informações aqui da redação On News. Tá certo. Este Jairo Guilherme Silva. Até mais, Jairo. Até mais, amigo. Redação On News. Na Azul, a cor da informação.